Olá a todos, eu sou Ashley Banfield e este é Drop Dead Serious. Existem algumas histórias que nunca te deixam como jornalista. Não importa quantos anos se passem, não importa quantos casos você cubra, elas simplesmente continuam vivendo em algum lugar aqui atrás na sua mente. Para mim, essa aqui está bem no topo da lista. Eu cobri esse caso quando ele surgiu em 2005 e ainda lembro da dor no peito ao ver as equipes de busca, as vigílias à luz de velas. Lembro de ter feito entrevistas com o pai enlutado. Foi um caso que horrorizou o país inteiro e partiu o coração de todos os pais que ouviram falar sobre ele. Uma garotinha de 9 anos desapareceu de sua própria cama em uma cidade tranquila da Flórida, e quando a polícia finalmente juntou todas as peças e resolveu o mistério, eles mesmos ficaram arrasados. Detetives experientes se tornaram sombras do que eram antes. Se nunca ouviu essa história, aposto que ela também vai te mudar. A garotinha era Jessica Lunsford. E se você acompanhava as notícias em 2005, provavelmente vai se lembrar da foto dela, do sorriso, da franjinha e dos olhos brilhantes e curiosos. Jessica morava em Homosassa, Flórida, uma cidade litorânea tranquila ao norte de Tampa, onde as pessoas ainda deixavam as portas destrancadas e acenavam para quem passava de carro. Ela morava com o pai, Mark Lunsford, um pai solteiro que trabalhava no turno da noite e morava com os pais para conseguir pagar as contas e cuidar da Jessica. Mas na manhã de 24 de fevereiro de 2005, Mark Lunsford abriu a porta do quarto dela e Jessica não estava lá. Ela tinha desaparecido, só restava uma cama vazia e começava uma das histórias de crime real mais sombrias que este país já viu. Tudo começou na noite anterior, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2005, quando tudo na casa dos Lunsford estava perfeitamente normal. O pai de Jessica, Mark, voltou para casa depois de um turno de 15 horas. Ele brincou com Jessica e depois fez alguns planos para passar a noite na casa da namorada. A noite foi agitada. Jessica jantou com a avó, saiu para resolver algumas coisas com os avós, foi à igreja na quarta-feira à noite e assistiu um pouco de TV antes de dormir. Vovó Ruth colocou Jessica na cama às 10 da noite, como fazia quase todas as noites. Jessica estava cercada por seus bichinhos de pelúcia, incluindo o seu favorito, um pequeno golfinho roxo que ela chamava de Lovey. A vovó sempre tomava conta quando Mark saía para o trabalho ou outros lugares. Na manhã seguinte, Mark chegou em casa por volta das 5 da manhã e ouviu o despertador de Jessica tocando. Ele se arrumou para o trabalho, mas percebeu que o despertador de Jessica ainda tocava, o que era estranho. Ele olhou no quarto de Jessica para ver se ela estava acordada, mas se surpreendeu ao não encontrá-la lá. A cama de Jessica estava vazia. Love, o golfinho, também estava desaparecido e a luz noturna dela ainda estava acesa. Mark percorreu o trailer chamando por Jessica, mas ela não estava lá. Ele perguntou à mãe se sabia onde Jessica estava, mas ela disse que tudo estava normal. Eles seguiram a rotina noturna. Ela provavelmente ainda está na cama. Mark procurou no quintal. Nada. E então, para o horror deles, eles descobriram um corte em formato de L na porta de tela, 15 centímetros por 15 centímetros, bem ao lado da maçaneta. E foi aí que o pânico bateu, e às 6h41 da manhã, Ruth ligou para o 911. Em poucas horas, o departamento do xerife de Citrus começou uma grande busca. Voluntários vasculharam os pântanos e os campos próximos à casa. Helicópteros sobrevoavam a linha das árvores e a história da menina de 9 anos desaparecida, com a mochila rosa e o sorriso radiante, começou a se espalhar pelo país. Por 3 semanas angustiantes, ninguém sabia o que tinha acontecido com Jessica, até que os investigadores começaram a olhar um pouco mais perto de casa. Não na casa dos Lunsford, mas bem perto dali. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Logo no final da rua e na esquina da casa dos Lunsford, literalmente a 137 metros de distância, havia um pequeno trailer envelhecido na West Snowbird Court.
Dentro daquele trailer morava um andarilho de 46 anos chamado John Evander Cowie, um homem com um longo histórico de pequenos crimes. Mas havia outra coisa em seu histórico, algo muito mais perigoso. John Evander Cowie era um criminoso sexual condenado. Ele havia se mudado recentemente para aquele trailer com sua meia-irmã, Dorothy Dixon, e o namorado dela. Ele não se registrou como criminoso sexual em seu novo endereço, violando a lei da Flórida. Quando os policiais bateram na porta do trailer onde ele estava morando, não foi John Evander Cowie quem atendeu a porta. Dorothy, sua meia-irmã e o namorado disseram à polícia que John não estava em casa, o que era verdade. Ele já tinha ido embora. Ele fez as malas e deixou o trailer na Snowbird Court vários dias depois que Jessica desapareceu. Mas os investigadores não conseguiam ignorar isso. Algo naquele lugar parecia errado. Eles voltaram lá várias vezes e, a cada busca, as evidências começaram a se acumular. E em 15 de março de 2005, os policiais finalmente localizaram John Evander Cowie na Geórgia. E quando eles se sentaram de frente para ele na sala de interrogatório, não demorou muito para Cowie ceder. E foi aí que tudo começou a desmoronar. E o que veio a seguir caiu como uma bomba e gelou até os ossos de cada pessoa naquele prédio. John Evander Cowie admitiu que havia entrado pela porta mosquiteira dos Lunsford no meio da noite. Ele encontrou Jessica dormindo em sua cama, acordou-a, colocou a mão sobre a boca dela e ordenou que ficasse quieta. Em seguida, ele a tirou do quarto, saiu com ela daquele trailer e a levou pela esquina diretamente para o trailer dele. Uma vez lá dentro, e lembre-se, ele dividia aquela casinha minúscula com mais 2 pessoas, ele forçou Jessica a entrar no armário do quarto dele e a manteve escondida lá naquele armário pequeno e escuro por 3 dias. Desde o momento em que ele a sequestrou e a levou para aquele quarto, Cowie começou a abusar sexualmente dela várias vezes. Enquanto a polícia, vizinhos e voluntários a procuravam do lado de fora, Jessica estava literalmente presa lá dentro, a poucos metros de distância do próprio quintal de casa. Cowie disse aos investigadores que ouvia as notícias sobre a busca enquanto Jessica permanecia apavorada e em silêncio ao seu lado. Após 3 dias, com medo de que a polícia estivesse se aproximando, John Evander Cowie decidiu fazer o impensável. Ele enganou Jessica para que ela entrasse em vários sacos plásticos de lixo, dizendo que a levaria para casa, mas que precisava escondê-la nesses sacos para atravessar os quintais sem ser notado. Ele disse para ela pegar seu pequeno golfinho roxo, para segurá-lo enquanto ele fechava os sacos sobre sua cabeça e os amarrava. Mas em vez de levar Jessica para casa, a apenas cerca de 140 metros de distância, ele levou aqueles sacos de lixo com ela dentro para o quintal dele no meio da noite. Foi lá que ele cavou um buraco raso perto do trailer. Ele colocou Jessica naquele buraco e começou a cobri-la com terra. Pá após pá após pá. John Evander Cowie enterrou Jessica Lunsford viva. Depois de sequestrá-la e estuprá-la por 3 dias, ele enterrou essa menina de 9 anos viva. Em 19 de março de 2005, a polícia escavou o quintal atrás do trailer que pertencia à meia-irmã de Cowie, Dorothy, e sob um monte de terra recém-revolvida, encontraram os restos mortais de Jessica. Para Mark Lunsford, um pai que passou semanas implorando pelo retorno seguro de sua filhinha, a notícia foi devastadora. Quando o corpo de Jessica foi encontrado naquelas sacolas de lixo, suas mãos estavam amarradas com fio de alto-falante e ela ainda segurava seu pequeno golfinho de pelúcia, Lovey, um brinquedo que seu pai havia ganhado para ela em uma feira estadual. Um brinquedo que Cowie disse que ela poderia levar com ela enquanto ele a sequestrava. Um brinquedo com o qual ela dormia todas as noites antes que o próprio diabo entrasse em sua casa e tirasse sua jovem vida. O médico legista confirmou depois que Jessica morreu por sufocamento, que havia terra encontrada em seus pulmões e em um detalhe devastador.
O legista disse que seus dedinhos estavam atravessando os sacos plásticos, o que era prova de que ela tentou sair daquela cova e estava viva quando foi enterrada. O médico legista também confirmou que Jessica havia sido abusada sexualmente. As provas no trailer confirmavam a confissão de Coe. No armário do quarto, os técnicos de laboratório acharam uma digital que correspondia à mão de Jessica. Encontraram manchas de sangue no colchão, depois confirmadas como de Jessica. Na época, e compreensivelmente, o promotor de justiça chamou os crimes cometidos contra Jessica de um dos casos mais perturbadores da história da Flórida. Mas não terminou aí. Se você se pergunta como esse homem ainda vai a julgamento após confessar, é uma ótima questão. John Evander Coe não se declarou culpado e contestou as acusações no tribunal. E isso porque grande parte da confissão dele à polícia, com todos aqueles detalhes do começo ao fim, foi descartada. A juíza concluiu que John Coe havia pedido um advogado. Em algum momento depois que o interrogatório começou, ele pediu um advogado várias vezes. Os detetives continuaram pressionando mesmo assim, o que é uma violação dos direitos deles sob a 5ª e a 6ª emenda. Para ser justa, a polícia sabia exatamente o que estava fazendo. Eles sabiam que tudo o que ele dissesse, depois de pedir um advogado, nunca poderia ser usado no tribunal, mas eles não se importavam. Eles seguiram pressionando por informações e eu entendo, você também entenderá. Esses detetives, com John Coe, simplesmente vomitando esse horror na frente deles, acreditavam que ainda havia uma chance de encontrar Jessica viva. Eles não deram a mínima para o direito dele de ficar em silêncio. Isso era o menor dos problemas. Queriam pressioná-lo por informações que levassem até Jessica, esperando encontrá-la antes que fosse tarde demais. Mas, infelizmente, quando eles a encontraram, já era tarde demais. Quando encontraram a cova e a desenterraram, ela já estava morta. E, uma vez que essa confissão foi considerada inadmissível, o Estado não pôde mais contar com ela no julgamento. Mas eles tinham o suficiente dela. Eles tinham o suficiente do que ele disse. Tudo o que ele disse levou eles até o túmulo dela, antes que ele invocasse o direito a um advogado. Mesmo assim, outra difícil batalha os aguardava no julgamento. A capacidade mental de John Evander Coe. E antes de você dizer quem se importa com o estado mental dele, espere até ouvir o que eu estou prestes a te contar. Isso pode fazer você mudar de ideia. Pode ser que não, mas é uma história e tanto. Os advogados de defesa de John Coe argumentaram que ele tinha deficiência intelectual e contaram ao tribunal histórias sobre como John Coe cresceu. Ele, sentado ao lado deles na mesa de defesa, estava colorindo. John Coe, um homem de quase 50 anos, está sentado à mesa de defesa com lápis de cor, colorindo durante todo o seu julgamento. Tudo isso enquanto seus advogados de defesa contavam ao tribunal sobre um homem marcado por anos e anos de abuso infantil e trauma cerebral, abuso infantil cometido por seu padrasto. Eles disseram que Coe tinha deficiência intelectual quando criança, mas que seu padrasto o espancava sem piedade, amarrava-o nos pés da cama e batia sua cabeça entre a porta do quarto e a parede como punições repetidas. Os advogados de Coe mostraram exames cerebrais no tribunal que indicavam que Coe quase não tinha mais nada viável. O que pode ajudar a explicar por que John Coe achou que estava sendo gentil com Jessica quando disse à polícia que permitiu que ela levasse seu golfinho de pelúcia para o túmulo, dizendo, abre aspas, digo, eu não sou um monstro. Reflita sobre isso. É o que ele diz aos detetives do outro lado da mesa. Eu disse, você pode levar seu golfinho, pode levar com você. Digo, não sou um monstro. Foi assim que ele passou essa informação para os detetives. Quase como se ele acreditasse nisso. Tipo, ele não é um cara tão ruim assim. Ele deixou ela levar o golfinho para a cova rasa, onde ela foi enterrada viva. Eu nunca superei isso. Eu nunca superei esses detalhes. E simplesmente
Ouvir ele dizer aquelas palavras daquele jeito, tentando entrar na cabeça dele e percebendo que havia tanta coisa errada ali. A capacidade mental de Cowie foi testada pelo tribunal, e um conjunto de testes mostrou que seu QI estava entre 61 e 69. Isso está bem abaixo do limite legal para deficiência intelectual. Mas o Estado contestou com testes diferentes e mais confiáveis que mostraram uma pontuação de 78, o que está 8 pontos acima do limite legal. O tribunal concluiu que ele era passível de pena de morte. Durante o depoimento, os jurados viram fotos do armário onde Jessica ficou presa, um espaço estreito, sem janelas, não maior do que uma despensa. Eles ouviram como John Evander Cowie falhou em vários testes de detector de mentiras, como ele disse a um pastor da prisão que, abre aspas, fez uma coisa ruim. E como os investigadores tiveram que interromper a busca para consolar detetives experientes que desabaram em lágrimas. Eles ouviram como, enquanto centenas de voluntários procuravam em campos, canais e estradas secundárias por todo o condado de Citrus, a polícia, sem saber, chegou a poucos metros de Jessica. Segundo um memorando da promotoria apresentado depois no caso, a própria linha do tempo de Cowie deixava em aberto a possibilidade de que Jessica ainda estivesse viva e dentro daquele armário durante pelo menos uma das vezes em que a polícia visitou a casa da irmã de Cowie. Simplesmente de partir o coração. Em 24 de agosto de 2007, o júri considerou John Evander Cowie culpado de sequestro, abuso sexual e homicídio de primeiro grau, e o juiz Rick Howard o sentenciou à morte. Ao fazer isso, as palavras do juiz levaram todos no tribunal às lágrimas. Ele contou que Cowie ficou nervoso ao ouvir os cães policiais se aproximando. Ele relatou que Cowie disse a Jessica que a levaria para casa, mas não queria que ninguém visse. Então, ele a convenceu a entrar dentro daqueles sacos de lixo e amarrou outro sobre a cabeça dela antes de levá-la para fora e enterrá-la viva naquele buraco raso. A juíza descreveu o que o legista havia testemunhado, que Jessica morreu lentamente à medida que o ar daqueles sacos plásticos acabava, enquanto ela era coberta com terra do quintal. Ela pode ter sobrevivido 5 minutos, disse ele, talvez mais antes de desmaiar. A juíza Howard disse, abre aspas, ele causou uma morte lenta, sofrida e consciente. E a juíza observou que a única fonte de conforto de Jessica durante aqueles momentos finais horríveis foi seu pequeno golfinho de pelúcia roxo chamado Lovey. Ele também destacou um dos detalhes mais perturbadores de todos, que Jessica realmente conseguiu enfiar seus dedinhos pelo saco de lixo interno, tentando desesperadamente abrir um caminho para sair e conseguir ar antes de morrer. A juíza afirmou que Cowie não mostrou remorso. Após sua prisão, Cowie fez o que a juíza chamou de comentários grosseiros, vulgares e repulsivos sobre o ataque a Jessica e até mesmo menosprezou todo o caso, dizendo aos investigadores que a mídia estava, abre aspas, exagerando tudo. Suas palavras exatas foram, abre aspas, esse tipo de coisa acontece todo dia, fecha aspas. Imagine ser policial ouvindo isso. Imagine o que a policial ouvindo isso queria fazer com o homem do outro lado da mesa. Imagine o autocontrole que elas tiveram que praticar nesse caso. O pai de Jessica, Mark Lunsford, fez uma declaração de impacto da vítima e se virou para encarar o homem que havia assassinado sua filhinha, que havia estuprado sua filhinha e que a enterrou viva em uma cova rasa. E Mark Lunsford falou diretamente com ele. Ele disse, abre aspas, por 29 meses minha filha me ouviu chorar e implorar a Deus para parar a dor no meu coração. Espero que você ouça o choro dela quando tentar dormir à noite. Espero que você veja as lágrimas à noite quando ela te pediu para ir para casa. Você nunca mais vai machucar outra criança. Mas o senso de justiça e a promessa de uma execução não duraram muito. Antes mesmo que o processo de apelação da pena de morte pudesse começar, John Evander Cowie morreu na prisão por causas naturais.
Isso foi em 2009. Ele tinha 51 anos. Mark Lunsford disse que ficou triste ao saber da morte de Cowie. Ele disse, abre aspas, para mim, a morte é triste, mas a morte dela, a morte de Jessica, foi redimida. Estou aliviada. Estou feliz que acabou. Os crimes cometidos contra Jessica expuseram enormes falhas na forma como os Estados Unidos rastreavam seus criminosos mais perigosos. Na época, havia milhares de criminosos sexuais não localizados, circulando livremente, deixando de se registrar e passando despercebidos pela burocracia. Mark Lunsford passou meses na capital da Flórida, Tallahassee, lutando por reformas, e os legisladores o ouviram. A Flórida aprovou a chamada Lei Jéssica, que exigia que condenados por crimes sexuais contra crianças usassem rastreadores GPS. Ela impôs sentenças mínimas obrigatórias e aumentou as penalidades para quem não se registrasse em um endereço. E a Lei Jéssica rapidamente se espalhou por todo o país, sendo adotada de alguma forma por mais de 40 estados diferentes. Desde então, os bancos de dados foram modernizados, a segurança reforçada e os sistemas de notificação ampliados. Mas Mark Lunsford ainda diz que esse sistema está longe de ser perfeito. Ele continua falando publicamente através da Fundação Jessica Marie Lunsford, lembrando tanto legisladores quanto pais de que, abre aspas, o mal nem sempre parece um monstro. Às vezes ele se parece com o seu vizinho. Até hoje, o condado de Citrus homenageia Jessica Lunsford todo mês de março com caminhadas memoriais e vigílias à luz de velas. 2 décadas depois, seus laços cor-de-rosa e emblemas de golfinho ainda decoram as placas ao longo da Snowbird Court, a rua onde ela morava e o lugar onde morreu tragicamente. A história de Jessica Lunsford é algo que nenhum pai ou mãe jamais vai esquecer. Ela tinha 9 anos. 9. Ela amava da escola, adorava cantar na igreja e gostava de fazer as pessoas rirem. E hoje ela estaria na casa dos 30 se estivesse viva, talvez até tivesse filhos próprios. Em vez disso, Jéssica é lembrada por uma lei que leva seu nome, a Lei Jéssica, uma lei que mudou a forma como os Estados Unidos protegem suas crianças da melhor maneira possível. Eu sou Ashley Banfield. Muito obrigada por assistir, obrigada por ouvir. E lembre-se, a verdade não é apenas séria, ela é drop dead serious.